Romanos, capítulo 4. Versículo 17 e alguns outros mais. Romanos 4, do 17 em diante. Acharam? Amém. Se tem um livro na Bíblia que eu amo no Novo Testamento, é Romanos. Eu gostaria que você entendesse essa linguagem que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos e como ele nos dá um entendimento fácil de coisas do Antigo Testamento e como aplicarmos isso na nossa vida. Romanos, capítulo 4. Romanos 4, versículos 17 em diante. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, e chama a existência as coisas que não são como se já fossem, as coisas que não são, o qual em esperança creu contra a esperança, em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será sua descendência. Versículo 19, ele não enfraqueceu na fé. Ele o quê? Não enfraqueceu na fé. Nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa. Ele o quê? Não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade. Não se deixou levar pelo quê? A mensagem está feita, pronto, né? Incredulidade, mas foi fortificado na fé. Fortificado na fé. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta manhã, por cada um que aqui está, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão visitando hoje pela primeira vez, uma família, Senhor, que está hoje convidada do Dorival, ou outros, ó Deus, que estão aqui como meu irmão, minha cunhada, e muitos outros, Senhor. Quero te agradecer por cada um que está, Senhor, hoje neste lugar, para cultuar o teu nome. O Senhor trouxe. Quem trouxe cada um de nós foi o Senhor. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor agora cumpra a tua vontade, Senhor, em nossos corações, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Por isso, Senhor, agora sujeitamos todo o espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra, Senhor, encontre agora guarida no coração de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar. Tudo bem? Eu quero que vocês viajem um pouco comigo nesse texto, tá? Uma compreensão, embora todos nós saibamos a vida de Abraão. Todos nós sabemos que Abraão não tinha filho e sua mulher Sara não podia mais produzir filhos. Ela já era idosa. Todos nós sabemos que Abraão recebeu uma promessa, mas Paulo aqui ele traz ênfase em alguns pontos que são extremamente importantes para uma carreira cristã. Nenhum crente, ouça, nenhum crente pode viver uma vida bem sucedida como cristão, se ele não seguir esses passos que Paulo está falando sobre Abraão. Abraão também é conhecido como o que? O pai da... Olha a responsabilidade que repousou sobre ele. Para que ele fosse pai da fé, ele teve que ser provado. A fé vem depois de uma prova. Diga. A fé vem depois de uma prova. Eita Deus. Está passando prova? Como diz o cântico, diga glória a Deus. Está passando pela prova da glória a Deus. Abraão, ele estava na sua vida normal. Quero que você entenda que Abraão não era um homem de necessidades.
Ele era um homem rico. Abraão não era alguém nômade procurando uma terra porque não sabia o que fazer da vida. Ele não era um sem-teto, não. Ele tinha mais de 300 funcionários. Ele tinha um capataz. Ele tinha gado. Ele tinha ovelhas. Ele era apicultor. Ele era alguém que cuidava de muitas famílias. Ele tinha responsabilidade de famílias. Ele era herdeiro de uma terra chamada Ur dos Caldeus. Ele não era um cara esquecido, vamos assim dizer, como a gente pensa, sem saber o que fazer, sem ir e nem ver. Ele já era um homem decidido na vida, mas somente uma coisa faltava na vida dele, que era o seu maior sonho, que a riqueza não podia comprar. Hoje, talvez, com a inseminação artificial se consiga ter um filho, sim ou não? Nem todo caso é 100%. Nem todo caso de inseminação artificial dá resultado. Então, pode ser que sim. Mas, Abraão, com todo o recurso que ele tinha, conhecimento e herança que ele tinha, ele não tinha a realização de um sonho pessoal, e ele não tinha o conhecimento do Deus que se revelaria a ele. Duas coisas extremamente necessárias: a primeira, conhecer a Deus, e a segunda, ter um significado na vida. Porque quando nós temos um sonho que tem a ver com o nosso destino, parece que a nossa vida não tem significado, sim ou não? Sim. Por exemplo, a pessoa que quer estudar para ter determinada profissão e não consegue entrar na faculdade, não consegue pagar uma faculdade, não consegue fazer o curso, não tem recursos para isso, a pessoa não fica num sentimento de abandono, de vazio, de desespero, sim ou não? Hoje existem vários canais para a pessoa fazer faculdade. Hoje a faculdade é barata, não é cara, mas dependendo do curso que você quer, custa um rim, um fígado, um baço, um pulmão, não é isso? Mas a Bíblia fala que ele não conhecia Deus, Deus se revelaria a ele, e então no capítulo 12 começa uma história. O capítulo 11 narra ele vivendo a sua vida. Capítulo 12 narra a história de Deus se apresentando a ele, Deus indo até ele, Deus falando com ele. Eu quero te dizer que também na nossa carreira cristã foi da mesma maneira. Você não acordou de repente e falou: hoje eu quero conhecer Deus. Não, Deus foi até você de alguma maneira. Seja falando com você diretamente, seja falando com você através de um rádio, de uma televisão, de um noticiário, de alguém que te evangelizou. O evangelho chegou até você. Você ouviu a voz de Deus através de alguma coisa. Então Deus foi até você. Amém? Então você está entendendo que até agora a minha história e a sua história é parecida com a de Abraão? Deus foi até você. Foi ou não foi? Senão você não estaria aqui. Você só está aqui buscando a Ele porque Ele foi até você. Em João 15,16 é muito claro dizer: não fosseis vós que me escolhesses, mas eu vos escolhi a vós. Então foi a escolha dele, não sua. Então Ele foi até você, e aí Ele fez algo com você. Ele fez você mudar a sua vida. No período de mudança, algumas coisas acontecem que não são agradáveis. Quantas pessoas já ouviram falar: meu Deus, quando eu não era crente, parece que tudo era mais fácil, eu conseguia isso, conseguia aquilo. Agora que eu sou crente, como é difícil, meu Deus. Alguém já ouviu isso? Não sei. Ou só eu que vivo nesse planeta? Não dá impressão? Dá impressão. Por quê? Porque agora você tem um comando de história, um comando de vida, uma voz que te guia. Antes você não tinha, então dava-se a impressão que as coisas aconteciam, mas
mas era fora do propósito e do destino que Deus tinha para você. Hoje você está dentro de um propósito, de um destino que Deus tem para você. Então você precisa se encaixar naquilo que Deus quer. Não é Deus se encaixar na sua vontade, é você se encaixar na vontade dEle. Porque é o que diz a palavra de Deus: bem serão pensamentos que tenham acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O quê? O fim que desejais, esperança e futuro. Só que a mesma Bíblia diz que está tanto nele o querer quanto o efetuar. Então significa que todo sonho bom, todo sonho que vai ajudar não somente você, mas várias pessoas, Deus colocou esse sonho em você. Alguém que carrega sonhos de Deus? Então você vai cumprir esse sonho. Só que você precisa seguir a dos passos. A Bíblia fala que Deus mandou Abraão sair da sua terra, ele saiu da sua terra, sua parentela, para a terra que Deus iria mostrar. Deus depois falou para ele que por meio dele, ele abençoaria todas as famílias da terra, faria dele uma grande nação, e assim foi. Só no capítulo 15, eu quero que você entenda, vai lá comigo em Gênesis, capítulo 15, e olha, a conversa, ela fica um pouco mais estreita em Gênesis. Deus faz uma aliança com Abraão. Eu quero dizer uma coisa: Deus é um Deus de alianças, é um Deus de compromissos, é um Deus que assume responsabilidades e também nos dá responsabilidades para cumprirmos. Então Deus fez uma aliança com Abraão, e eu creio, Deus fez uma aliança comigo e com você. Amém? Deus fez uma aliança. E olha só como é que foi. Depois, capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão serás muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem o quê? Você acha que Abraão estava preocupado com as outras coisas? Ele estava dizendo: o que adianta me dar dinheiro? O que adianta me dar riquezas? O que adianta me dar terras? O que adianta aumentar os meus funcionários? O que adianta me dar promessas, se aquilo que eu mais quero, eu não tenho? Alguém que dê continuidade nas bênçãos que receber. Era isso que ele estava querendo dizer: eu não tenho filho, eu não tenho alguém para me alegrar e dizer: é de mim, olha, tudo agora que eu tenho é teu. O que ele estava dizendo tinha a ver até mesmo com algo que Deus fez com Jesus. Jesus, antes de subir ao céu, ele disse: tudo me foi dado, todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Ele estava dizendo: o Pai deu todo o poder a Jesus, nos céus e na terra. Ele estava falando de legado, de herança, de destino. E Abraão, ele queria ter essa condição de dar ao seu filho tudo que ele tinha, que ele possuía. A vida de Abraão, ela é um evangelho. A vida inteira de Abraão é um evangelho. Se você estudar a vida dele, os acontecimentos, as frases, as conversas dele com Deus, você vai encontrar um evangelho na vida de Abraão. Por isso ele era o pai da fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também fala que o justo viverá da fé. E a Bíblia fala que também somos salvos pela fé. Então você está entendendo? Tudo isso aconteceu antes da lei, é antecessor à lei, tem a ver com a graça que seria manifesta. Abraão é a melhor figura, a melhor representação do Antigo Testamento sobre a graça que nós vivemos hoje. Então a Bíblia fala
que Abraão, ele narra a sua necessidade, a sua deficiência, e ele completa: estou sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Falou assim: olha, quem vai ser herdeiro vai ser um funcionário, o capataz, o que cuida das minhas heranças, o administrador da fazenda. Disse ainda mais Abraão, olha só, quero que você entenda algo. Deus, ele ama ouvir as suas queixas, e não tem a ver com murmuração. Murmuração é quando você não acredita nele, então reclama. Queixas é quando você diz o que está no seu coração, esperando uma resposta dele. Entendeu? Então ele estava se queixando agora, e ele vai além. Ele não estava ali para demonstrar que ele era um super-herói, não, dizendo: obrigado, o Senhor me escolheu, é verdade, eu sou realmente um cara bom, eu sei cuidar de funcionários, de fazenda, eu atraio riquezas. Não, ele nada disso. Ele estava todo momento mostrando a sua fraqueza, mostrando a sua limitação, mostrando a sua necessidade, sua vulnerabilidade. Ele não tinha receio de ser vulnerável. Então, o versículo de número 3 diz assim: disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos. Ele disse: o Senhor não me deu filho, de modo que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que veio a palavra do Senhor. Ele terminou de falar, então Deus falou com ele: este homem não será teu herdeiro. Não será Eliezer, não será uma pessoa que nasceu na sua casa. Este homem não será seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se pode contar. Então disse: assim será a sua descendência. Olha o versículo 6. Olha agora o versículo 6. Eu quero que você leia ele com o seu coração. Não leia de uma maneira fria, por ler. Leia com o seu coração. Creu Abraão no Senhor, e isso foi contado para a justiça. Isso foi dado a ele como justiça. Ele creu. Qual é o maior segredo de uma vida cristã vitoriosa? A fé. Muitos de nós ouvimos uma palavra de Deus, ouvimos a mensagem, mas é como se olhar no espelho e virar, já não se lembra mais. Esquecemos da promessa, esquecemos do que Deus disse, esquecemos da sua palavra, esquecemos do que Ele acabou de dizer. Não cremos, duvidamos. Quantos de nós acabamos de ouvir falar: pastor, para você falar é fácil. Santo Deus! A palavra de Deus é para crer. Ela não é para você ficar pensando, procurando uma lógica, fazer cálculos matemáticos, aritméticos, usar como é que chama lá? A que mais se usa na escola, pastor Adilson? Aquele cálculo que o senhor não gosta? Bhaskara, é isso? Nem sei nem falar o nome. É isso daí. Né? Então, imagina. Se você começar a fazer cálculos, desiste, porque não é assim. Embora Deus tenha criado a matemática, mas a fé é uma loucura. A fé é algo que não se explica. Se tem. Porque Deus escolheu Abraão, porque Abraão creria nele. Deus sabia que Abraão ia crer. Agora eu quero dizer algo para você. Eu quero que você seja o Abraão dos nossos dias. Deus escolheu você porque Ele sabia que você creria nele. Tem fé aí, não? Tem fé aí dentro, não? Você acredita? Então tudo quanto está escrito para você é real, vai acontecer. Deus dará, Deus fará, porque
Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Uma vez dizendo, Ele cumprirá. Ele não volta atrás. A palavra de Deus não volta vazia. Aleluia! Precisamos crer nessa palavra, receber e viver por ela. A partir daquele momento, Abraão creu e passou a viver por ela. Nós sabemos que teve uma intercorrência. Não teve intercorrência na vida de Abraão? Alguém quis ajudar a fé. Deixa eu dar uma ajudinha para você. Quando alguém fala para você, deixa eu dar uma ajudinha, você fala, sou. Sara foi lá e falou, meu Júnior, ele está crendo, eu não estou crendo. Então, está aqui a minha serva, vai, faz lá com ela. E Abraão, a mulher autorizou, coisa difícil. E Abraão teve um filho com ela. E nasceu Ismael, de Agar, serva. Uma intercorrência. Não foi o propósito de Deus. Mas até mesmo no erro humano, Deus ainda tem promessas. Deus não se esqueceu de Ismael. Deus abençoou Ismael, abençoou Agar e disse: vocês serão uma geração numerosa, guerreira, forte, formarão muitas nações, os países árabes. E a luta até hoje existe pela bênção da primogenitura. Uma intercorrência altera destinos por completo. Mas Abraão, Deus havia dado uma promessa, Deus não deixaria de cumprir. E a Bíblia fala que depois ele teve que pagar um preço. Abra comigo no capítulo 22. Deus visita ele, visita Sara, dá o filho, nasce então um menino chamado Isaac. Isso, alegria. Deus falou: agora é o meu teste. Então, capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. O que Deus fez? Então você acha que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, então as águas viram cristalinas, as pétalas são jogadas no seu caminho, e então o dinheiro começa a florescer de todos os lados? Esse evangelho aí não existe. Se alguém vendeu isso para você, é mentira. Deus vai provar você, para que você saiba onde está o seu coração. Ele sabe, mas você precisa saber. Porque enganoso é o coração do homem, diz as Escrituras, mais corrupto que ele não há. Então, se você está passando por um momento em que está sendo testado até o último momento, agradeça a Deus. Deus não desistiu de você. Deus na verdade está querendo provar para você quem é você, porque algo grandioso Ele fará através de você. Então ele disse: depois dessas coisas provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único, o filho do amor, o filho gerado com Sara, o filho da promessa, o filho que ele havia prometido no capítulo 15. Agora no capítulo 22 ele fala: me dá ele. Pega o teu filho, a quem amas, a quem o quê? Então Abraão era muito feliz com aquele filho. Ele era feliz com o filho. E vai à terra de Moriá. E ali
oferece ele em holocausto. Vai lá, põe ele no monte e mata ele para mim. Vamos usar de uma maneira bem chula para você entender. Pega seu filho e mata ele para mim. Os historiadores dizem que naquele período na Mesopotâmia era comum o sacrifício de crianças. Moloque era um dos deuses, falso deus, que era adorado, venerado, e as pessoas, para terem então a sua colheita abençoada, farta, eles então sacrificavam o filho a Moloque. Então já existia um contexto de sacrifício de crianças. Só que Deus não tinha pedido sacrifício nenhum. Abraão veio de uma terra, eu quero que você entenda, Abraão veio de uma terra onde lá era praticamente um panteísmo. Eles adoravam tudo, eles adoravam os mortos, eles cultuavam mortos, eles faziam bonecos dos mortos e carregavam os mortos e faziam culto a eles e acendiam velas a eles. Então havia um culto a mortos. Ele agora está falando com o Deus vivo, e o Deus vivo chama ele para algo diferente do que ele vivia, e de repente pareceu ser semelhante. Você entendendo? Mas Abraão não questionou Deus. Aí é diferente da queixa. Lá no início ele falou: eu não tenho. Meu sonho é ter um filho. Deus deu. E agora Deus fala: me dá ele. Ele não questionou. Ele não murmurou. Ele silenciou. Eu quero que você entenda algo. Quando você está passando por uma situação e você está fazendo tudo quanto Deus tem pedido a você, e você não entende por que está dando errado, silêncio. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Silêncio. Não fale nada para não estragar nada. Abraão podia ter no seu coração uma série de questões. Ele não manifestou. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Chegou um momento em que Abraão teria que falar com seu filho. Chegaram ao monte. Caminharam até o monte, subiram ao monte. E o filho a que ele amava, o seu maior sonho. Então, é dito, o filho diz para Abraão: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o local para o sacrifício, mas eu não estou vendo o cordeiro, eu não estou vendo um animal que será sacrificado. Significa que seu pai já sacrificava animais. Falou: eu não estou vendo animais. Naquele momento, Abraão poderia ter olhado para o seu filho e dito: és tu? Mas Abraão não foi humano na resposta. Abraão não foi comum na resposta. Abraão não pensou como um pai perdendo um filho na resposta. Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Na nossa carreira cristã, nós vamos ser testados para darmos a resposta quando vier a indagação. E que resposta você tem dado no dia a dia? Talvez você tenha dito: ah, sei lá, filho, vai orar, vai perguntar para Deus, sei lá, é o que Deus está fazendo, eu não sou Deus. É assim? É o comum, não é comum? Ou só eu vivo nesse planeta? Só que Abraão era incomum. A sua fé era incomum. A sua fé era louca.
Ele simplesmente resolveu crer e ponto. O que está faltando hoje no cristianismo? Pessoas que realmente creiam e ponto. Não importa o que esteja acontecendo, não importa quais são as notícias, eu vou crer e ponto. Abraão dá a resposta para o seu filho, que Deus proveria, e passou a ser chamado aquele lugar de quê? Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus provedor. E então, na hora que ele iria sacrificar, porque ele foi até o final, né? Colocou a criança lá sobre a pedra, sobre a lenha, amarrou seu filho, então pega o cutelo. Naquela época não era feito de metal ainda, na época de Abraão. Na época de Abraão eram lascas de rocha. Então ele pega o cutelo e vai sacrificar seu filho. Deus esperou até o momento que ele ergueu para o sacrifício. Na hora que ele ergueu, Deus diz: Abraão, não faças nenhum mal, meu filho. Foi o suficiente. Significa que vai ter momentos em que nós vamos ser testados até o último momento. Até aquela hora que você acha não vai dar mais. Onde não há mais força, não há mais nada. E você vai ter que ter atitude. Deus não falou para ele como deveria ser o sacrifício, porque ele já sabia. Deus te falou: sacrifica ele para mim. Você entendeu? Então ele se preparou para o sacrifício. Só que a resposta, a Bíblia diz que ele creria que mesmo que seu filho morresse, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Você está entendendo ou não? Então, eu quero voltar com você em Romanos. Versículo de número 19. Não enfraqueceu na fé. O que você está passando enfraqueceu a sua fé? Então, sente na sala com Abraão, veja as respostas que ele dá. Ele não enfraqueceu na fé. Ele também não olhou para o próprio corpo dele. Pela velhice, fraqueza, talvez não vamos olhar para a questão de ser pai, mas a sua idade, sua condição física, sua condição financeira, aquilo que você não tem. A pessoa que está amortecida na fé, ela olha para as coisas ruins que estão acontecendo, as informações negativas da vida. Ele não olhou para nada disso. Ele não olhou para a sua idade, nem a idade de sua esposa. Versículo 20, a chave é: não duvidou. Sabe, tem pessoas que falam: eu creio, mas no fundo elas duvidam. Porque quando alguém fala: ah, será, meu Deus? Oh, meu Deus, será que o Senhor vai curar ele? O que está dizendo? Será é uma dúvida. Será que o Senhor vai me dar esse emprego? Será que o Senhor vai me responder? Todos esses será são dúvidas. Ele não duvidou da promessa e nem se deixou levar pela incredulidade. Mas ele foi fortificado por algo. Por quê? Pelo que ele foi fortificado? Fé. De uma maneira respeitosa, põe a mão no ombro de alguém do seu lado e diga: que Deus te fortifique hoje na fé que você carrega. E se você não carrega nenhuma fé, que você seja fortificado na fé que Deus te entrega hoje, em nome de Jesus. É a fé que nós carregamos que nos fortalece.
Ele estava certíssimo que ele tinha prometido, era poderoso para cumprir. Versículo 23, ora não só por causa dele está escrito que dele fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós como cremos, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus Cristo nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. A vida de Abraão tinha tudo a ver com o Evangelho. A fé que ele ousou ter no sacrifício de Isaque foi a fé que Deus usaria como exemplo para que o povo de Abraão entendesse como seu próprio filho morreria e ressuscitaria. E por causa da ressurreição de Jesus, nós fomos justificados. Ele pagou o preço do nosso pecado. Não há necessidade de sacrifício algum, apenas cremos que Ele é suficientemente poderoso para nos salvar de todas as circunstâncias. Essa fé tem que estar no nosso coração. Aleluia! Quando nós desanimamos, nós estamos dando poder à incredulidade. Quando nós procuramos um plano B, nós estamos dando poder à incredulidade. Deus não tem plano A, B, C, D. Não. O plano dele é um só. Nós é que procuramos outros planos. Bom, vou falar com Deus, né? Se não der certo, então vou fazer. O que significa? Você não está nem acreditando que Deus vai te ouvir. Para nós virmos para esse local aqui, e hoje temos os 4 galpões, foi necessário não duvidar e crer. Vocês que são membros da igreja sabem a dificuldade toda que tivemos, a sua fé. Mas pastor, isso daqui é uma coisa e a sua é outra. Cada um tem a sua luta, a sua batalha, a sua prova. Mas a resposta que você vai dar diante dela é que vai dizer o que vai acontecer depois. A próxima página que está sendo escrita sobre a história da sua vida será resultado do que você está crendo agora. Se você não acreditar agora, a outra página será como? Então acredite agora para escrever a outra página com o sucesso que Deus está te dando. Não importa o que esteja acontecendo. Ele continua escrevendo a sua história. Ele continua. Então por isso eu digo que a vida de Abraão é um evangelho. É a graça de Deus. É alguém que soube crer independentemente de qualquer circunstância, ou de qualquer diagnóstico, ou de qualquer coisa que possa ter acontecido. Ele só creu. E ele então acabou sendo justificado diante do Senhor, se tornou o pai da fé, e por meio dele nasceu aquele que abençoaria todas as famílias da terra, Jesus Cristo. Coloque-se em pé. Eu não sei como está a sua história. A história de Abraão até o capítulo 11 de Gênesis era uma, do capítulo 12 em diante era outra. Em que capítulo está a sua história? Como será agora adiante? Você vai ouvir a voz de Deus e obedecer? Ou você vai ouvir a voz de Deus e pensar se cumprirá ou não? Não fica achando que Deus fica esperando uma resposta sua, que Deus não fica. Deus é o Senhor do tempo, mas Ele não perde tempo.
Ele não fica esperando, ansioso. E aí, o que ele vai pensar? O que ele vai dizer? Será que ele vai dizer sim para mim? Não. Isso não existe em Deus. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é eterno. Ele é tudo. Então a sua resposta tem que ser imediata. Os homens que deram respostas imediatas a Deus, as promessas se cumpriram. Olha para Noé. Em meio a um lugar onde nunca havia chovido, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, construiu o arca. Abraão ouviu a voz de Deus, saiu de onde ele estava. Moisés ouviu a voz de Deus, se tornou libertador. Davi ouviu a voz de Deus, se tornou rei. Os profetas ouviram a voz de Deus e profetizaram. João Batista ouviu a voz de Deus e foi o precursor de Jesus. Jesus ouvia a voz do Pai e transmitiu aos discípulos. Os discípulos aprenderam a ouvir a voz do Pai, começaram a pregar o Evangelho. A voz de Deus continua ecoando e nós estamos aqui. Só que as histórias que foram alteradas foram as histórias dos homens que ouviram e obedeceram. Por isso lá em Hebreus está escrito em diversos momentos: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ou seja, não permita que nada impeça você de dar a resposta que Deus quer ouvir. Se Deus te chamou para fazer algo na casa dele, faça. Não fique esperando o momento. Mas se Deus fizer isso para mim, não. Deus não vai fazer capricho seu nenhum, nem meu. Deus, ele quer uma disposição. Débora ouviu a voz do Senhor, por isso se tornou juíza. Esther ouviu a voz do Senhor, por isso se tornou a libertadora de Israel. Por isso a festa do Purim existe, devido ao que ela fez. Quantos homens e mulheres, capítulo 11 de Hebreus, narram que a terra não era digna de ter eles, porque creram. Mas e se a morte chegar? Se a morte chegar, a morte chegou para o corpo, mas não para a alma, porque nós viveremos para sempre com Ele. Mas nos dias que restarem nesta carne, vamos continuar ouvindo e obedecendo. Então, pare de capricho, pare de querer que Deus faça do seu jeito, porque Ele não vai se dobrar a você. Deus não vai se dobrar a você. Ele quer que você se dobre a Ele e conheça qual é a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Feche os olhos. Pai, ouvimos a Tua palavra e trememos. Eu ouvi e tremi ao ouvir a Tua voz. O Senhor escolheu homens e mulheres que não duvidaram, que não enfraqueceram a fé, que não quiseram manipular as decisões e nem quiseram outro plano, pensando que o plano teu falhou. Muitos desistem, Deus, de tantas promessas porque são incrédulos. Essa é a única resposta que a Tua palavra dá. Então, Senhor, agora eu peço a Ti, restaura a fé de cada um. Como o Senhor fez com aquele pai que disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O Senhor, que hoje a fé de cada um seja restaurada. E comece a entender que esta palavra é a Tua voz falando com eles. Mesmo que eles não tenham a experiência de ouvir diretamente a Tua voz, mas que ao ouvirem a Tua palavra, entendam que é a Tua voz falando com eles. E venham crer. Venham crer e venham crer. Por isso, Pai, fortaleça cada um agora na fé.
Fortalece, Senhor, os homens, fortalece as mulheres, fortalece os jovens, fortalece as crianças, fortalece cada um, Senhor, agora que está sendo de alguma maneira enfraquecido, que sejam fortalecidos agora e venham crer e não desistir daquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Pai, eu abençoo, Senhor, cada um que aqui está, abençoo homens, mulheres, jovens e crianças, que esta palavra cumpra o desígnio pela qual foi enviado. Em nome do Senhor Jesus.